Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Identifique a alternativa em que todas as palavras compostas estão grafadas de acordo com o emprego do hífen. Eu tenho na letra A mini quadro. Percebemos uma coisa. Em 2009 houve a reforma ortográfica e ela mudou alguns pontos específicos da gramática, relativos à acentuação gráfica, o uso do trema e principalmente, isto a meu ver, do emprego do hífen. E nós vamos analisar isso nas alternativas. Na letra a primeira palavra que aparece é mini quadro. Agora, essa grafia está correta? Está corretíssima. Por quê? O que diz a regra em específico? Quando eu tenho um elemento que termina com uma vogal e o segundo elemento se inicia pela mesma vogal ou por H, o hífen ocorre. Com exceção a esses casos, o que acontece? A palavra é escrita de forma aglutinada, ou seja, ela é escrita junta. E é justamente isso que ocorre aí. Então, não há erro nenhum em mini quadro. Claro que existem exceções, né? E eu falarei de algumas na questão. Então, o mini quadro está correto? Sim. Por quê? Eu tenho um prefixo que terminou em uma vogal e o segundo elemento se iniciou por uma consoante. Então, não ocorre a hifenização porque não é a mesma vogal e não é H. Beleza. Agora eu tenho mini submarino e mini retrospectiva. Percebamos uma coisa, o R e o S foram dobrados. Isso está correto? Está corretíssimo. Por quê? Existe uma particularidade que diz que quando você tem um prefixo e o segundo elemento se inicia por R ou S, e esse prefixo obrigatoriamente ele deve terminar por vogal, a palavra ela é aglutinada e o R e o S são dobrados, né? Mini termina com I, submarino se inicia por S, então o que ocorre? A palavra é escrita junta, da forma que está, com S dobrado, assim como ocorre em mini retrospectiva. Está correto? Corretíssima. Agora, qual o erro da letra A? Mini saia, né? Mini saia deveria ter seguido a mesma regra que mini submarino, mas isso não ocorreu, né? O hífen foi colocado aí de forma incorreta, né? O correto seria mini saia escrito junto com dois S, né? Então, a letra A já está descartada como gabarito, né? Agora, vamos à letra B. Na letra B, nós podemos aplicar, na primeira palavra, o mesmo aspecto que nós aplicamos na letra A. Por quê? Quando eu tenho esse prefixo sub, o segundo elemento se inicia por B, né? Bibliotecário, perdão. Então, o que acontece? Eu não tenho aí consoantes iguais, terminou com uma consoante, se iniciou com outra, o segundo elemento. Então, como isso ocorreu, eu posso pensar na ocorrência do hífen, assim como ocorre se houver vogais iguais, né? O prefixo termina com vogal e o segundo elemento se inicia por vogal. Então, essa primeira palavra está corretíssima, não há erro nenhum. Agora, a segunda e a terceira palavra, elas contêm uma particularidade muito interessante. Em primeiro ponto, o hífen está correto? Corretíssimo. Eu não falei que se houver vogais iguais, o hífen ocorre e consoantes iguais, o hífen ocorre? Isso ocorre também se o segundo elemento se iniciar por H. Então, sub-humano e subhepático, corretos. Agora, essas duas palavras, elas têm uma particularidade. Por quê? Subhumano e subhepático, sem o H escrito de forma aglutinada, ou seja, de forma junta, também são possíveis palavras e têm o mesmo significado, a mesma acepção. O que muda, no caso, é o quê? A grafia. Mas as duas são corretas. E nós devemos tomar cuidado com isso, por quê? Porque as provas elas podem explorar as duas grafias. Ela pode explorar essa primeira grafia, que é uma grafia mais simples, né? Mais compreensível, mas ela também pode explorar a segunda, com a intenção de fazer o candidato errar a questão, né? Então, para fixação, subhumano ou subhumano estão corretos, e subhepático e subhepático estão corretos também. Então, por enquanto, tudo correto. Agora nós temos sub-região. Está correto? Corretíssimo. Por quê? Eu tenho uma particularidade também com os prefixos que terminam em B ou D. O que acontece? Se o segundo elemento se iniciar por R, o hífen ocorre. Então, sub-região, o hífen foi empregado corretamente. Cuidado, porque isso é uma característica dos prefixos que terminam em B ou D. Nos outros, essa regra não se aplica especificamente, né? Então, devemos tomar cuidado. Então, já temos o gabarito, né? O gabarito é a letra B, né? Mas vamos analisar as outras opções. Na letra C, nós temos infra-assinado. Está correto? Corretíssimo. É aquela primeira regra que eu disse. O prefixo terminou em vogal e o segundo elemento se iniciou pela mesma vogal. Não há erro.
Agora, infraestrutura está certo? Está incorreto, né? Por quê? Deveria estar escrito junto porque as vogais são diferentes, né? O A é diferente do E, então deveria estar aglutinado. Letra C já está descartada. Infrahepático está correto? Corretíssimo, né? Segundo elemento iniciou por H. E infravermelho também está correto. Por quê? Um é vogal, o outro é consoante, não é R ou S para dobrar, então é escrito de forma aglutinada, né? Letra C não é o gabarito, devido à infraestrutura. Agora, na letra D, nós temos hiperácido. Está escrito de forma correta? Corretíssima, né? Por quê? O prefixo termina em consoante, o segundo elemento se inicia por vogal, não há o que se falar. Hiperespaço, na mesma linha de pensamento, né? Agora nós temos o quê? Hiperhumano. Hiperhumano está correto? Correto. O segundo elemento se inicia por o quê? Se inicia por H. Agora, em hiperrealista, está correto? Está incorreto. Por quê? Eu tenho hiper que termina com R e realista que se inicia com R. O que eu disse? Consoantes iguais, a hifenização ocorre obrigatoriamente, né? Então, deveria ser hiper, hífen, realista. Então, na letra D, o erro está em hiperrealista. Agora, vamos analisar a letra E, que é a última alternativa. Nós temos contraacusação. Correto? Corretíssima. Terminou com A e o segundo elemento se iniciou com A. Não há erro. Correto. Contraindicação. Contraindicação constitui o erro, né? Por quê? O prefixo terminou com A e o segundo elemento se iniciou por I, né? Então, a hifenização não poderia ocorrer, né? E contra-espionagem e contra-harmônico. As duas estão corretas, né? Contra-espionagem eu não tenho uma justificativa para hifenizar e contra-harmônico eu tenho uma palavra, um prefixo, na verdade, que termina por vogal e o segundo elemento se inicia por H, né? Então, a hifenização ocorre aí de forma obrigatória. O gabarito, então, é a letra B, né? Revisando os conceitos, na letra A, onde está o erro? O erro está justamente em mini saia, que deveria ser grafado com 2 S e de forma aglutinada. A letra B, o gabarito. Na letra C, onde está o erro? O erro está em infraestrutura, que era para ser escrito de forma aglutinada ou de forma junta. Na letra D, o erro está em hiperrealista, né? Hiper termina com R e o segundo elemento, que é realista, se inicia por R. O hífen deveria ocorrer. E na letra E, o erro está em contraindicação, que deveria ser escrito de forma junta, né? Aglutinado. Então, o gabarito da questão, letra B. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.